A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai, e hoje eu quero lhe ensinar, através de poucos versos bíblicos, como defender a Escritura, demonstrando que ela é a palavra de Deus e não que ela contém a palavra de Deus, né? Então, estão surgindo aí novas pessoas, né, com doutrinas antigas de que a Bíblia, os 66 livros que nós conhecemos, não são a palavra de Deus, mas contém. Alguns argumentos que eles usam é que a Escritura foi escrita por homens e contém ali palavras até do próprio Satanás, e isso invalidaria os livros sagrados como Escritura, em uma forma completa de a palavra de Deus. Porém, irmãos, vamos demonstrar aqui alguns versos onde Jesus cita a própria Bíblia como palavra de Deus. E eles também dizem acerca de Jesus que se nós dizemos que um livro físico é a palavra de Deus, estamos invalidando ou diminuindo Jesus como palavra de Deus. E isso não é verdade. Então, vamos aqui começar por Lucas 24, do verso 44 ao 45, onde vai dizer o seguinte, né? A seguir, Jesus lhe disse ali a dois discípulos: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então percebam que Jesus disse que tinha que se cumprir tudo que falava dele na lei, nos salmos e nos profetas, e ele chama disso de Escrituras. Então, outro ponto que nós vamos falar aqui é em Marcos 7, no verso 13, onde Jesus vai dizer o seguinte. Cadê? Aqui. Vamos lá. Vós, porém, no verso 11, vós, porém, dizem, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, verso 12, então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de meu pai ou da sua mãe. Verso 13, olha o que é que Jesus vai dizer agora: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então olha que interessante, primeiramente em Lucas 24, Jesus chama o livro de Moisés, Salmos e Profetas, que era o Tanakh, nós conhecemos como Antigo Testamento, de as Escrituras. E aqui ele usa a mesma fala para tratar de a palavra de Deus, ou seja, falando da lei, dos Salmos e dos Profetas. Mais à frente, nós vamos ler lá, agora, em 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 15 ao 16, quando Pedro fala dos escritos de Paulo. Olha que interessante. Verso 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, irmãos, segundo a sabedoria que foi dada a ele, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer nas suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Olha que interessante, o apóstolo Pedro equipara as escrituras do Antigo Testamento com as escrituras de Paulo, colocando ali a inspiração de Paulo como escritura divina, da mesma forma do Antigo Testamento. Então agora você vê, eu citei Jesus citando o Antigo Testamento como a palavra de Deus, e agora eu mostro que Pedro equiparava as palavras de Paulo com as do Antigo Testamento. E para não ter mais sombra de dúvidas, né, porque nós também sabemos que o próprio apóstolo diz que toda a escritura foi escrita por homens, porém inspirados pelo Espírito de Deus. Vamos aqui fechar isso com Hebreus 4, ali do verso 12, na verdade, no verso 12 e o verso 13, onde vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva. Qual é a palavra de Deus, irmãos?
e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então perceba que a palavra de Deus, a Bíblia, os 66 livros que Cristo nos deixou aí ao longo da história, eles são chamados de a palavra de Deus. E ela não contém, ela é a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, ficou claro que a Bíblia, os 66 livros, a palavra de Deus, julga a todos, mas por nada é julgada. E ela é quem exerce julgamento do que é certo e do que é errado diante dos homens. E foi deixado por Deus para guiar os homens até Cristo. E aí receber a salvação. Então, meus amados, passe esse vídeo para alguém que você já conversou, debateu sobre esse assunto. E tem esses versos sempre ali no seu rol de defesa da Escritura, tá bom? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.